Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Uma conversa sobre cuidados com o nosso corpo e com a nossa mente. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Grace Almeida, sou analista comportamental, master practitioner em programação neurolinguística e vivo a área de desenvolvimento humano há quase 2 décadas. Meu objetivo hoje é acender uma luz, gerar uma centelha de movimento em relação à manutenção e o equilíbrio da nossa saúde emocional. Tem o objetivo de te causar um pouquinho de desconforto, pois é muito bacana quando a gente começa a refletir sobre algo que a gente ouviu e isso começa a fazer diferença na nossa vida. Esse é o meu objetivo hoje. Então, vamos pensar sobre o que é saúde. O que é saúde para você? E o que é saúde mental? Muito se fala hoje em quadros de ansiedade, problemas de depressão, de estresse, realmente tudo isso que está acentuadamente acontecendo ao nosso redor. Algumas mudanças aceleradas com a pandemia que chegou e potencializou situações emocionais extremas que nós já vivíamos, mas que hoje estão ainda mais intensas. Assim, quem era ansioso ficou mais ansioso. Tivemos também que conviver com outras questões, por exemplo, conflitos familiares, planejamentos de home office. Temos que conviver com manias e acabamos desenvolvendo manias de limpeza, manias de assalto à geladeira. E de todos esses acontecimentos, o que foi fundamental para a gente, para esse momento, foi poder parar e pensar o que está acontecendo nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro convite. Para que todos vocês pensem como é que está a sua vida. Como está o equilíbrio das suas emoções? Então, isso é uma coisa que nós precisamos falar. E é normal, nesse momento, surgirem aqueles pensamentos, dependendo do seu cargo no trabalho, da sua posição dentro da sua casa, aqueles pensamentos de que, mas eu sou o modelo dos meus filhos, eu sou o líder do meu time, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso me sujeitar a ter problemas emocionais. Será? Será que é isso mesmo? Quem disse que você ou eu, quem disse que somos ou devemos ser super-heróis? Trago boas notícias. Isso é uma lenda. Nós somos seres humanos. Antes de sermos o nosso cargo, antes da Grace ser analista comportamental, consultora, empresária, mãe, antes de sermos gestores, nós somos seres humanos. E a gente deve lembrar disso todos os dias. Então, se eu sou um ser humano, eu estou vulnerável a sentir emoções. E que bom, de verdade. Eu acho isso ótimo. Libertador. Porque hoje em dia nós sabemos que saúde não é apenas a ausência de doenças físicas. Ter saúde não é só isso. Inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde é estar bem fisicamente, socialmente e mentalmente. Quando você está bem nesses 3 pilares, podemos dizer que você tem saúde. Aí sim, você tem uma vida saudável. A saúde mental é um conceito positivo, abrange nossas emoções, nossa psique e nossas interações sociais. Temos que aprender que tanto a vulnerabilidade quanto sentir emoções não são coisas ruins. O ruim é anestesiar as emoções. Fingir que não se sente nada, tapar o sol com a peneira. E aí eu acho que está tudo bem e não tem nada bem. É como tudo isso que você está reprimindo, como tudo isso se depara na sua vida, o seu corpo, ele vai somatizar. E hoje eu vejo tantas pessoas falando que estão com taquicardia, com falta de ar, que não conseguem respirar, com dor de cabeça, com coluna travada. Gente, de onde vem isso? São as nossas emoções que estão indo pedir socorro ao nosso corpo. E o corpo grita esperando que a gente ouça. Muitas vezes ele grita tão alto e mesmo assim a gente não escuta. Então, esse é o nosso desafio. Nós temos que começar a nos ouvir, a entender o que está acontecendo com a gente. Eu tenho visto muitas pessoas indo ao hospital, achando que estão com isso, com aquilo, com Covid, e quando chegam lá, são avaliados e fazem teste. E o que é? O que dá?
saem diagnosticados com ansiedade e estresse. No hospital, eles aplicam lá um calmante e você volta para casa. Então, gente, isso é um sinal de alerta. Nós precisamos nos cuidar. Mas como é que eu identifico isso, Grace? Uma coisa a ser considerada como muito importante é o autoconhecimento. Nós merecemos olhar para dentro. Precisamos aprender a nos conhecer, nos reconhecer, nos sentir. Uma coisa que eu sempre recomendo nas consultorias, nos treinamentos, nos atendimentos individuais, é que tenhamos um caderno, por exemplo. O caderno é o espaço de tempo para você estar com você. Então, um caderno, alguns chamam de caderno das emoções, outros chamam de caderno de apontamentos pessoais, pode ser um diário, chame do nome que você quiser, mas anote, pare para respirar e perceber. Perceber o que você está sentindo, o que você está vendo. Que seja um lugar onde você anota o que você sente, anota as coisas que você está passando. E aí você vai anotar quais são as suas potencialidades, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de fragilidade e como eu posso melhorar tudo isso. A intenção é se ouvir, se sentir, jamais com o intuito de julgamento. Devemos aprender a respeitar a nós mesmos. Gente, mas atenção, é normal a gente olhar para uma situação dessa e começar a julgar e pensar, eu não podia ter esse sentimento ou coisa parecida, eu não podia pensar nisso. Comece a entender os motivos. Por qual motivo eu sinto isso? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. Por qual motivo eu estou agindo a esta situação desta forma? Esta é outra pergunta, boa de se fazer. E então, aprender a nos conhecer é como fazer uma viagem para o nosso interior. É entender o que nos afeta, o que nos tira do equilíbrio e por qual motivo isso acontece. Meu convite para você é que você mergulhe para dentro de você e conheça o que de fato te afeta. Quando você não está bem, o que te atrapalha, o que te bloqueia, o que te limita. E trabalhar isso aí. Falando em afetar, você sabe quais são os transtornos mentais mais comuns nos dias de hoje? Transtornos mentais são definidos como uma alteração do tipo intelectual, emocional ou comportamental que pode dificultar a sua interação no meio que você cresce e se desenvolve. Existem diversos tipos de transtornos. Hoje eu trago aqui os 7 mais comuns dos últimos tempos: ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse, somatização e bipolaridade. Trazendo um a um, a ansiedade é excesso do futuro. Os transtornos de ansiedade são muito comuns. Eles estão presentes em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico. Você tinha noção desse número? Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, que são muito desagradáveis e costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou algo desconhecido. A depressão é excesso de passado, uma dificuldade bem parecida com a ansiedade, mas nesse caso, a pessoa vive o tempo todo no passado, também não vive o presente. A depressão é definida como um estado de humor deprimido, que persiste por mais de 2 semanas. Com tristeza e perda de interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser acompanhado de sinais de sintomas como irritabilidade, insônia, excesso de sono, apatia, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia, dificuldade para se concentrar. A esquizofrenia é o principal transtorno psicótico, caracterizado como uma síndrome que provoca distúrbios da linguagem, do pensamento, da percepção, atividade social, afeta a vontade. Transtornos alimentares, a gente tem tanto a anorexia quanto a bulimia. A anorexia nervosa é um dos transtornos alimentares mais comuns e se caracteriza pela perda de peso intencional, provocada pela recusa da alimentação, distorção da própria imagem, medo de engordar. A bulimia não. Ela também é relativamente frequente, mas ela consiste em comer grandes quantidades de comida e, em seguida, tentar eliminar as calorias de formas prejudiciais, como pela indução do vômito, uso de laxantes, exercícios físicos muito intensos, um jejum muito prolongado.
O estresse pós-traumático, que é um outro transtorno, ele acontece quando a ansiedade que surge após ser exposto a uma situação traumática. Então, como um assalto, uma ameaça de morte ou perda de um ente querido, por exemplo. Geralmente, a pessoa afetada, ela revive persistentemente o ocorrido com recordações, com sonhos, e apresenta intensa sofrimento psicológico em volta dessa situação. A somatização é o sexto maior transtorno, né, dos mais comuns, e ela traz um transtorno que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas, ela somatiza, o corpo dela somatiza tudo. Então, referente a diversos órgãos do corpo, mas que nunca tem explicação por assim, alteração clínica, não há. Não há nenhum diagnóstico fechado. Geralmente, são pessoas que constantemente vão ao médico com muitas queixas e na avaliação médica, exame físico e realização de exames, nada é detectado. E, por fim, a bipolaridade, que é um transtorno, uma doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor, variando entre depressão, que consiste em tristeza, desânimo, manias diversas, impulsividade, características excessivas de extroversão. Ok, Grace, mas você trouxe os 7 transtornos. E agora? Como resolver isso? Em primeiro lugar, é imprescindível que a gente realmente se conheça. Gente, autoconhecimento é a solução para todos esses problemas. E o que é autoconhecimento? Grace, por favor, o que é esse tal de autoconhecimento? O que é esse? Que busca é essa? Como que eu encontro isso? Porque talvez a gente pense, mas eu me conheço, eu sei com quem eu sou, eu sei como eu funciono. Gente, mas até para ajudar o próximo, a gente precisa se conhecer de verdade. Você sabe quais são as suas potencialidades? Anota lá no seu caderno. O que você realmente tem de bom? Você já parou para pensar? Sabe quais são as suas fragilidades? E o que você realmente precisa desenvolver de verdade? Então, vamos começar a pensar nisso juntos? Por exemplo, as pessoas perguntam, tá, mas como que eu desenvolvo isso, né? Eu consigo fazer sozinho? Sim, você pode fazer sozinho. Mesmo que eu te diga que com acompanhamento terapêutico possa ser muito mais fácil, pois ter alguém que possa te facilitar, para te ajudar a enxergar aquilo que você não está vendo sozinho, dependendo do seu grau de maturidade emocional, você consegue sozinho. Mas você precisa estar consciente das suas questões emocionais e conseguir entender os porquês. Assim, você vai conseguir manter uma saúde mental positiva. Mas como? Como que eu vou manter uma saúde mental positiva, Grace? Aqui vão algumas dicas. Primeiro, você precisa cuidar do seu templo. Cuide de você. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Gente, dormir é imprescindível. A gente precisa dormir pelo menos 6 horas por dia, para o corpo descansar. É como o celular, acaba a bateria. Você não pega o celular que acaba a bateria e coloca ele para carregar? Então, o sono é isso. É o momento que a gente tem para carregar as nossas baterias. Segundo, tire folgas. Por mais que você ame o que você faça, é importante o vazio para que você esteja pronta para preencher de novo. Então, você precisa de pelo menos um dia de folga na semana de verdade. Façam esses exercícios físicos. Um estudo recentemente descobriu que pessoas que se exercitam relatam 43% menos dias ruins. Gente, essas pessoas estão o tempo inteiro, o corpo está fazendo, transformando e trazendo hormônios e se movimentando. A endorfina é o hormônio da felicidade. O corpo faz a endorfina, né? Libera a endorfina quando a gente faz atividade física. Então, você terá, então, ao fim de cada sessão, uma sensação de bem-estar maravilhosa. Cuide do seu tempo. Busque de forma consciente fazer melhores escolhas. Gente, pensamento positivo sempre. Logicamente, a gente não pode controlar os nossos pensamentos, mas a gente pode optar por focar nos positivos. Pensa em coisa boa e foca naquilo que é bom para você. Mantenha uma boa alimentação. Escolha o que for melhor para você. Faça escolhas que façam bem para a sua vida. Uma saúde mental em estado pleno significa um corpo funcionando bem.
Mantenha um hobby. É tão importante momentos de felicidade. Precisamos de algo que nos dê tanto prazer a ponto de arrancar um sorriso, só em saber que amanhã você fará isso, amanhã você vai correr, amanhã você vai ler, amanhã você vai à praia, coisas que você gosta de fazer. Faz muita diferença para impactar na sua vida, né? E Grace, quando que eu procuro ajuda profissional? Quando que eu sei que eu preciso de ajuda? Primeiro assim, nós não temos como afirmar qual é o momento ideal para procurar pela ajuda profissional. Quando a gente está falando, quando se trata de um transtorno de humor, por exemplo, como a depressão. Mas tem uma maneira bacana de você se perceber. Quando você tem algo que está prejudicando o funcionamento da sua vida, você deve buscar ajuda. Então, assim, tem algo prejudicando o funcionamento da vida, é hora de procurar ajuda. E como que eu faço para ajudar alguém? Como que eu faço para ajudar um familiar, alguém do meu trabalho? Gente, a primeira coisa para ajudar alguém, em primeiro lugar, pergunte. Pergunte se ele ou ela está com algum problema pessoal ou familiar, ou mesmo profissional. Se quer conversar, se coloque à disposição, diga que entende o momento que estamos vivendo e que podemos ter gatilhos emocionais não tão positivos. E falar disso para a pessoa pode dar um pouco mais de abertura, ela pode começar a trocar um pouco, contar um pouco como ela se sente. Dessa maneira, certamente você vai ajudar. Porém, um ponto importante a ser considerado é que o problema é da pessoa, não seu. Este é o primeiro ponto. Parece frio falando assim, né? Mas é porque esse olhar dissociado, ele é importante. É que você só consegue ajudar o outro com aquilo que você tem dentro. E esse olhar dissociado é fundamental. Às vezes, só o fato de você estar lá para ouvir já é a melhor ajuda. Que a pessoa saiba que pode contar com alguém. Isso vale para qualquer pessoa, gente. Um colaborador, alguém do seu time, um parceiro de trabalho, um familiar, filho, até para a gente mesmo, não é bom saber que a gente tem alguém que a gente pode conversar? É um acolhimento. E para que exista esse acolhimento, é fundamental ter empatia com o próximo. Mas, e como eu percebo esses sinais? Atenção aos sinais. Primeiro, gente, toda extremidade é um desequilíbrio. Comer ou dormir muito ou pouco é um sinal. Pouca energia, não estou conseguindo fazer as coisas que eram mais simples para mim, é outro sinal. Sentir-se muito confuso, no limite, assustado, tudo é um problema, é outro sinal. Para você perceber no outro e perceber em você. Ouvir vozes ou acreditar em coisas que não são reais, outro sinal preocupante. Quando você se sente incapaz de realizar tarefas diárias, incapaz de realizar coisas que para você eram simples até ontem. Gente, jamais hesite em procurar ajuda de profissionais. Como eu disse, a terapia, por exemplo, de maneira geral, deveria ser realizada independente de transtornos, até mesmo com uma forma de evitar uma possível crise. Mas qual o motivo de falar disso? Por que a gente está falando tanto disso, né? Por qual motivo, Grace, tantas dicas? Gente, quando você estimula todos os sentimentos, você consegue aprender a relaxar. E eu garanto, quando você está com um problema, dá uma parada para respirar faz toda a diferença. Aí você volta e, de repente, acha uma solução. A nossa cabeça, às vezes, fica tão mergulhada na rotina, tão viciada, que a gente tem que olhar de fora, tem que sair um pouco do problema. Por isso, ajudar o outro é mais fácil do que se ajudar, né? Porque a gente está de fora olhando. E esse exercício é ficar de fora da nossa própria vida. Tem que sair um pouco, olhar de fora para poder achar a solução do problema. Eu trouxe aqui dicas muito simples. Como estão as nossas programações mentais? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Como estão as minhas lentes? Como eu ando enxergando a vida? Porque se eu só penso em coisas tristes, ruins, preocupantes, como é que eu vou me sentir? Se eu penso que está difícil, que eu não vou conseguir, o que eu vou sentir? Que eu sou um fracassado? Que eu não sou capaz? Estão me entendendo? É claro que isso não muda da noite para o dia, mas a gente tem que começar a observar os nossos pensamentos, começar a mudar a raiz da questão. Os pensamentos com autorresponsabilidade, eu sou a pessoa responsável pelo volante da minha própria vida. Se eu pego o volante da minha vida, dou para o outro
e ele vira para a direita e eu não gosto e reclamo dele, epa, peraí, pega o volante de volta. Eu sou dona da minha própria vida. E quando eu sou dona da minha própria vida, só assim eu vou conseguir ter a mudança de comportamento que eu quero, que eu desejo. Porque grande parte das pessoas, por exemplo, associam o termo falta de saúde mental com transtorno psiquiátrico. Porém, gente, saúde da mente é muito mais do que a ausência de problemas de ordem psicológicas. Ter saúde mental é compreender que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que nem sempre a gente vai atingir as nossas expectativas e muito menos a expectativa que os outros depositam sobre nós. Pense nisso. E olha, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada porque a moeda mais valiosa do mundo é o nosso tempo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. E ó, até logo.